Então, gente, agora nessa etapa a gente vai confeccionar os personagens. Para essa história, eu vou dar, os personagens são montanhas, são árvores, são rios, nuvens, sol, casas, pessoas, e aí eu incluo os dedoches, que eu coloco um jacaré, um passarinho, algumas pessoas, e aí, né, vai de cada um. Mas todos esses moldes vocês estarão recebendo para confeccionar essa história, que é a criação da bacia hidrográfica. Trabalhar esse conceito bacia hidrográfica, a relação homem com recursos naturais, ocupação de território. Então, você consegue trabalhar desde a educação infantil até fundamental. Eu já contei essa história para alunos de 5º ano, eles curtiram, eles participaram. É uma história interativa, então todos os personagens irão receber velcro. Então a gente vai usar o velcro para que os personagens possam ser colocados durante a contação de história, que a gente vai ver no terceiro bloco, né, dessa oficina. E aí eu vou então agora fazer o risco das letrinhas, do Era Uma Vez, e também dos personagens. Então, como eu dei uma oficina e a gente produziu muitos desses livros, eu fiz os moldes numa cartolina, porque esses moldes foram manuseados várias vezes e eles, né, estão ainda aqui super bem. Mas também já uso papel mais fino, sem problema nenhum. Eu acho que o mais importante é você não esquecer de usar sempre o lado do lado contrário do que você quer, porque muitas vezes quando você faz o risco, fica aparecendo, a caneta, né, fica aparecendo. Então, por exemplo, se for no caso das letras, é importante que você use o lado inverso do pano e da letra, para que quando você, né, eu vou riscar aqui, na hora que eu virar, a letra fique do lado correto para a leitura. E aí, como o nosso livro que eu fiz agora, ele tem a capa vermelha, eu escolhi tecidos de cores fortes, mas que combinem com esse vermelho. Então eu vou usar amarelo, vou usar azul, né, um marrom, laranja, verde. Então eu vou agora fazer o risco das letras. Eu já risquei todos os personagens. Então agora qual é a fase? É a gente riscar, recortar e colar o velcro e tá pronto. E aí eu vou também ensinar para vocês, fazer com vocês um dedoche, que também vocês vão estar recebendo um molde básico de dedoche, e a partir desse molde você pode confeccionar quantos personagens você quiser. Então eu vou fazer a letra E nesse tecido azul. Então eu quero usar esse lado aqui, então eu vou fazer aqui e eu vou fazer assim, né? No caso da E não vai fazer muita diferença, mas o R faz. Então eu vou colocar aqui e vou passar a caneta em volta do tecido. Feito isso, eu vou recortar e para depois eu escrever no meu livro. Então é isso, e daqui a pouco eu volto com os personagens. Então, gente, eu já risquei, já recortei as letras e já recortei todos os personagens. Aqui na mesa eu tô com uma quantidade grande porque eu tô trabalhando já personagem para 2 livros. Mas a ideia é que a história tenha em torno de 40 personagens, 40 itens, para que todas as crianças participem da contação de história. Então é uma contação interativa. A gente vai ver no próximo bloco a contação da história, como é que a gente desenvolve a história, mas todos os trabalhos que eu faço, as crianças participam. Então os personagens todos são soltos e aí eu tenho um personagem para cada criança. Então a gente tem uma média de 20 árvores, casinhas, aí as crianças recebem as árvores, as montanhas, o sol, as casinhas, e eu deixo para mim os dedoches, para que não tenha, porque eu não vou ter dedoche para todas as crianças. Então os dedoches na história aparecem o jacaré, o passarinho e uma criança. Então eu faço 3 dedoches, são os moldes que vocês vão estar recebendo. Então, uma vez recortado,
a gente vai montar os personagens. E aí, assim, usar e explorar as cores, né? Por isso eu sou, assim, apaixonada pelo feltro. E eu compro retalhos. Então, eu pago 3, 4 reais um retalhinho de feltro. Esse aqui eu acho que custou 4 reais, tá vendo? Um retalho assim. E dá para eu fazer muita coisa com esses retalhos, porque eu vou trabalhar as árvores, então eu estou trabalhando aqui árvores com troncos com cores diferentes, né? Então, né, marrom escuro, marrom mais claro. Então, árvores com feltro, com estampa de floral, porque a árvore tem flor, árvore rosa, porque a gente tem árvores com floridas e com rosas, mostrando o tronco. Então, é importante a gente trabalhar, trazer essas questões, né? Não existe só árvore verde, não existe só árvore nesse formato. Então, explorar um pouco isso. Uma vez que você já recortou e cortou, a gente vai montar e aí também colocar no final, finalizando, a gente coloca o velcro. O velcro a gente compra assim, ele vem, são duas tiras e a gente não usa, uma eu descarto, eu só vou usar essa tira que é a que vai colar. Então, a outra parte eu não tenho utilidade, eu vou cortar pedaços pequenininhos e vou colar atrás. Esse velcro, esse rolo, custou 7 reais e dá para fazer assim, mais de, sei lá, uns 10 livros, porque são realmente pedacinhos bem pequenininhos que a gente vai colar atrás dos personagens. E aí, tudo que eu não jogo fora, assim, o filtro. Todos os pedacinhos, os retalhinhos, assim, eu guardo, porque eu vou fazer a janelinha, vou fazer um detalhe na roupinha de um personagem outro. Então, assim, aqui não tem mesmo segredo, né? É só você colocar um pouquinho da cola quente. E montar os personagens e depois a gente vem colocando os velcros. Então, o que eu queria mostrar para vocês com relação ao dedoche, né? Vocês vão receber um molde assim, e para fazer a cabeça dos personagens, e aí você pode montar diversos personagens. Eu montei, por exemplo, esse vovô. Esse aqui já era de um livro, já tá, coitado. Muita contação de história com ele. E agora eu tô montando aqui um outro. Já, não sei se vocês vão conseguir ver. Tô montando aqui esse aqui, né? Para esse livro. E porque eu gosto de trazer o vovô e trazer o vovô com a bengala. Não é porque todas as pessoas de idade, eu sou avó, não uso bengala. Tô quase, minha lombar não tá muito boa. Mas é porque eu gosto de trabalhar a educação socioemocional nas histórias e mostrar uma pessoa com uma certa dificuldade, uma fragilidade. Então a bengala sinaliza isso e aí a criança vai estar, eu vou estar trazendo questões para a criança pensar e agir com relação à dificuldade desse senhor, por exemplo, atravessar uma rua. E aí, com esse molde que você vai receber, você vai cortar 2 vezes. E aí você pode fazer a junção de várias formas. Você pode costurar na máquina, se você tiver máquina e habilidade para isso. Você pode colar com a cola quente, ou você pode fazer fechar com uma linha, né? Nesse caso aqui é uma linha de crochê. Eu gosto de trabalhar assim, eu acho que fica um detalhe mais rico, né? Uma coisa mais artesanal. Então, você vai passar como se você estivesse alinhavando, né? Passou, voltou em torno de toda essa estrutura, que é a estrutura que você vai fazer a base do dedoche. Depois, cortando o círculo duplo, você vai confeccionar o rostinho. E aí, se for, no caso do vovô, a gente está colocando só as mãozinhas e a bengala. No rostinho eu fiz um óculos.
Se for uma menininha, você pode colocar detalhes na roupa, menininho, você pode fazer um shortinho, enfim, você pode caracterizar do jeito que você quiser. E também eu vou estar colocando, por exemplo, junto um dedoche, um molde do cachorrinho, vou colocar um molde do jacaré, que o processo de fazer também é o mesmo. Então eu vou agora finalizar isso aqui e finalizar o livro. Então, ó, acabei de fazer a costura, eu tenho aqui a base do vovô, nesse caso o vovô. Então eu vou agora colar o rostinho dele. Colar aqui o óculos. Colei o rostinho, a roupinha, 2 tirinhas da mesma cor, para fazer a manga da roupa. As mãozinhas no mesmo tecidinho que eu usei para fazer o rosto. E aí, gente, é importante a gente trazer a diversidade, né? Então, não é só rostinho, corzinhas claras, a gente tem que explorar os tons marrom, a cor preta, porque existem pessoas marrons, existem pessoas negras, existem pessoas com um marrom mais escuro, um marrom mais claro. Então, trazer isso também para os personagens, para a gente trabalhar também a representatividade a partir das contações de histórias, né? Então, a bengala, eu peguei fiz sem nem criar nenhum molde, né? Só e aí eu vou acertar o rostinho aqui. Eu tenho um dedoche do vovô. Eu vou depois tá mostrando para vocês o dedoche do jacaré, né? E queria mostrar uma questão das casinhas. As casinhas, eu recorto um retângulo e triângulos de cores diferentes. E depois só faço a junção. E aí, a gente que já está trabalhando as formas geométricas, também dá para trabalhar isso na contação de história com as crianças, né? Depois que você contar a história, vou trazer essas questões, né? Perguntar sobre essas formas dentro da história. E esses pedacinhos que eu deixo aqui, eu vou usar para fazer portinha, para fazer janela dentro das casinhas. Então, as casinhas eu não tenho molde, porque simplesmente são triângulos e retângulos formando o telhadinho e a estrutura da casa, né? Algumas eu coloco um pedacinho cinza simulando o cano, então é só colar um pedacinho de um tecido cinza como se fosse um caninho jogando o esgoto, né? Que essa casa vai para a margem de algum rio. As árvores, vocês vão receber esse molde, mas aí você também, árvore é uma coisa que dá para a gente usar a criatividade e explorar de várias formas.
E aí é só a gente juntar, né? Então, assim, o legal de você trabalhar com feltro, quando você começa, você vai tendo ideias e você vai trabalhando e vai partindo disso, né? Esse cachorrinho também, eu vou recortar e depois eu vou montar, eu vou dar recortando todos os personagens e aí eu volto montando os personagens para vocês verem essa montagem. E vamos agora colocar então o Ero, eu vou limpar isso aqui e a gente vai colocar o Ero uma vez no livro para finalizar essa parte do livro. Então, gente, e aí finalizamos essa parte de escrever as letrinhas, cortar, e aí a gente monta a capa do livro. Eu gosto de deixar esses personagens soltos, eu faço vários e eu coloco o velcro, porque eu posso mudar isso. As letras eu já deixo colado, mas aí vai, né, de vocês. Então aqui eu já olhei, né, o lugar onde eu vou estar colocando a letra. Isso pra cá. E aí eu vou escrever o Ero uma vez. Vou fazer isso em todas as letras. Uma vez que eu já marquei, já coloquei, devido a ficar tirando do lugar para depois não perder, né? Eu gosto de colar a letra porque já deixei as letras soltas. E como a gente fazia muita contação de história nas margens do rio, São João, a gente estava sempre carregando o livro para um lado para o outro. E já aconteceu do livro chegar sem faltando uma letra que caiu pelo meio do caminho. Aí, para isso não acontecer, eu passei a deixar as letras coladas e só mudando os personagens da decoração, porque aí eu mudava também de acordo com a história que a gente estaria contando. As crianças ficam encantadas com esse livro, assim, elas ficam muito encantadas, porque ele é colorido, ele chama atenção. Então, quando você abre o livro, olha, chega com o livro, o tamanho do livro também, né? Então, assim, pode fazer com tamanho pequeno? Claro, você vai fazer com o tamanho que você quiser. Você pode usar outro material? Pode. Eu já trabalhei com essa contação de história, com esse livro, feito com papelão. Só que o que acontece? São materiais que não duram muito tempo, né? Então, se você comprar um papelão e encapar, você pode fazer o mesmo processo. A dobradura você pode fazer com um papel um pouquinho mais duro, ou então com fita adesiva, mas não vai ter a durabilidade de um livro feito com madeira. Então, esse livro que estava aqui, que eu mostrei quando começou a história, esse livro ele tem mais de 15 anos, do jeito que ele foi feito pela primeira vez. Era o livro que eu usava contando história lá em Barra de São João, na região dos Lagos. Então, eles duram, né? Tem uma durabilidade, claro que com cuidado, né? Se molhar, já era. Então, a gente tem aqui o nosso livro, Era uma Vez. E agora, no terceiro e último módulo dessa oficina, a gente vai fazer a contação de história da bacia hidrográfica. Então, a gente se encontra no próximo módulo.